É isso aí, meus amigos, chegou a terça-feira, aquele dia da semana que a gente adora. Olha, começou agora o Coletânea Podcast, você já sabe, o nosso encontro aqui toda terça-feira, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo pela FM Benfica, transmissão também pelo YouTube do Coletânea Podcast. E a partir da manhã a gente consegue soltar as pílulas do Coletânea Podcast. Tudo que aconteceu aqui vai estar também no nosso Instagram e, claro, compartilhando com os nossos convidados. Meus amigos, os convidados de hoje para mim são muito, muito especiais. Ela, que já é a nossa queridíssima, porque toda vez que a gente faz um convite para discutir um assunto que está em alta, ela topa. Muitas vezes ela está com a agenda muito, como é que se diz? Muito comprometida, né? Mas ela fala, não dá para essa data, mas vamos marcar uma outra data. Mas ela sempre atende o nosso pedido. E ela está aqui mais uma vez, doutora Aurineide Monteiro. Doutora, mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para falar de um assunto que está tão em evidência e a gente precisa conversar e tirar algumas dúvidas. Boa noite, doutora Aurineide Monteiro. Boa noite, meu querido Racinho. Você, como sempre, com a sua alegria, você contagia. Eu que cheguei assim, hoje meu down, digamos assim, porque estou meio doentinha, mas você contagia com a sua alegria, com o seu sorriso. Pois é. Mas doutora, olha, já acabei atrapalhando ela aqui um pouquinho. Mas olha, eu falo assim, a doutora tem uma agenda muito comprometida. É professora, tá? É doutoranda, é mestra, tem múltiplas funções, é mãe, esposa, tá? E é uma mãe participativa que eu costumo acompanhar nas redes sociais. Mas, doutora, com tantos alfazeres, você ainda arranja um tempinho pra gente. Eu quero muito te agradecer por dar essa moral aqui pro Coletânea Podcast. Meu amigo, nós estávamos conversando no início, né? Eu que agradeço por você valorizar o trabalho de uma mulher, né? Porque vai tocar muito no assunto que nós vamos conversar hoje, que é a questão dos 18 anos da Lei Maria da Penha. Então, é interessante que os homens valorizem as mulheres brasileiras, e não com roupa de fora, com tudo de fora, mas com a inteligência, com cultura e com bom ânimo e alegria, porque eu sempre estarei aqui com muita alegria e com muito ânimo para colaborar com os seus espectadores. É isso aí. Eu já quero pedir para você que você compartilhe o link do Coletânea Podcast, faça comentário, se quiser tirar alguma dúvida, entra com a gente, tá? Entre com a gente, vê qual é a sua dúvida, se a gente puder atender. Na verdade, se não for muito particular, a gente dá um jeitinho de colocar para a doutora explicar um pouquinho para vocês. Mas, pessoal, são 18 anos da Lei Maria da Penha. Doutora, qual foi o contexto social e jurídico para a criação dessa lei? Bem, meu amigo, infelizmente, nós tivemos a pessoa, né, a farmacêutica que deu nome à lei, e ela quase foi morta, né? Ela ficou paraplégica. Então, daí o contexto foi esse, né? As lesões corporais, que ela era sempre acometida, né? E, obviamente, a voz e a vez da mulher, que mesmo após 18 anos da Lei Maria da Penha, nós ainda precisamos insistir que a nossa voz e a nossa vez seja ratificada sempre. Infelizmente. São quase 2 décadas da lei. Isso. A violência contra a mulher, ela diminuiu? Amigo, dizer que ela diminuiu, ela não diminuiu. Né? Porque eu trouxe exatamente dados para você. Agora, as mulheres passaram a denunciar mais. Né? Então, denunciando mais, se imagina que haveria ou haverá uma solução de cada caso. Nós temos aqui, em 2021, 82.872 denúncias. Em 2022, pulou para 87.794. Em 2023, 114.848. E, pasme, no primeiro semestre de 2024, pulou para 156.193,28 denúncias, ou seja, 36% somente no primeiro semestre de 2024.
Isso aí, doutora, porque se fala mais na TV, se fala mais na internet, então as mulheres estão abrindo um pouco mais a cabeça? Amigo, Estão com menos medo? amigo, eu não diria com menos medo, mas com mais artifícios, né, para se proteger. Você tem o canal 180, você tem o aplicativo de direitos humanos, você tem a ouvidoria do Ministério da Mulher. Então, assim, nós temos canais, né, que obviamente amplificam a condição da mulher em busca de ajuda. Entretanto, como nós estávamos falando também no início, o Tribunal de Justiça, na semana passada, fez um post entre duas mulheres. E eu achei muito interessante para dar prosseguimento ou para laurear os 18 anos, a maioridade da Lei Maria da Penha, né? E uma mulher conversando com outra, Alice, por que seu marido, você não está indo tanto na casa da sua mãe? Não, porque o meu esposo disse que não é necessário eu ir tanto à casa da minha mãe. E ela também continuou na conversa. E eu percebi que você não tem aparecido lá para comprar alguma coisa para você. Não, porque meu marido disse que não há necessidade de eu estar comprando muita coisa. Então, violência entre a moral e a psicológica e a patrimonial. Na verdade, com o advento da Lei Maria da Penha, nós temos 5 tipificações, ou 5 possibilidades de agressões. Nós temos a física, a patrimonial, a sexual, a psicológica e a moral, né? E vale a ressaltar, isso também, a lei também engloba a questão do gênero. Tanto faz ser o homossexual, o homem com o homem, a mulher com a mulher. Então, está ganhando uma abrangência também nesse aspecto. Então, para ser enquadrado na Lei Maria da Penha, não necessariamente é a violência do homem para a mulher. Inicialmente e prioritariamente, sim. Mas o que é que se está acontecendo? Nós temos o Conselho Federal da OAB, que está propiciando, está buscando, junto aos deputados federais, junto aos senadores, para que haja uma complementação da Lei Maria da Penha, né? Nós temos aqui a cartilha da prerrogativa da mulher advogada, o projeto de lei 3890 de 2020, houve, com o advento da Lei Maria da Penha, que a Lei 9.099, ou seja, os juizados especiais não poderão mais julgar, né, os crimes relacionados com violência doméstica e domiciliar contra a mulher. Enfim, houve um rebuscamento, uma melhora e, mais uma vez dizendo, uma ampliação dos direitos das mulheres em relação a essa situação, né? Porque você há de convir que as mulheres ainda, embora se fale muito nessa violência contra a mulher, aí já se fale muito na questão de igualdade de gênero e etc., a violência contra a mulher, como nós acabamos de dizer, ela continua existindo, ela vem aumentando, né? Ela não reduziu. Tanto é fato que o número de denúncias, elas aumentaram. Isso faz uma correspondência, obviamente, com a violência que a mulher vem sofrendo. Doutora, a partir da denúncia, qual é o procedimento para enquadramento na Lei Maria da Penha? Denunciou, quais são os próximos trâmites? Não, já está enquadrado. A denúncia... Já está enquadrado. Tanto foi exatamente o que a Lei Maria da Penha trouxe. Trouxe exatamente essa tipificação, né? A tipificação da violência domiciliar, que antes não tinha tipificação específica somente no Código Penal, mas aí a Lei Maria da Penha veio como uma lei especial, digamos assim, para tratar de maneira específica da violência
doméstica e a lesão como um todo, a lesão física, a lesão patrimonial, como nós falamos, enfim, é a lesão como um todo, a lesão moral, que é muito complicado para nós passarmos por qualquer tipo de, me ajude na palavra, discriminação. Sim. Né? Então, assim, é muito complicado. Você chega num ambiente, muitas vezes, a voz do homem, ainda nos tempos atuais, é ainda mais ouvida. Né? Então, nós precisamos também levar à frente que a voz da mulher ela tem que ser ouvida cada vez mais. É uma voz com inteligência, com sagacidade, isso sem desmerecer os homens de maneira alguma, mas uma igualdade, né? Que ambos possam ter voz e vez. Você respeitando como homem a minha opinião, o meu corpo, o meu psicológico, e eu da mesma forma respeitando você. Doutora, quais são os canais para se fazer denúncia? O número 180, tem também o aplicativo Direitos Humanos e tem a ouvidoria do Ministério da Mulher. Lembrando um seguinte detalhe, o canal 180, ele não foi criado com a Lei Maria da Penha. Ele foi criado à medida que, no período de pandemia, se viu um aumento muito grande da violência doméstica. Só que as mulheres não tinham como ir até as delegacias e etc., com exceção do termo circunstancial de ocorrência, que é o boletim de ocorrência. Mas não era efetivo. Né? A denúncia através do 180 veio exatamente para criar essa rapidez, essa agilidade, depois da pandemia. Então, é um canal que eu acredito ser muito específico e ser muito eficaz. Então, é o 180, 180. É uma ligação gratuita? Gratuita. E também tem um aplicativo. Sim. Qual é o aplicativo, doutora? Lembra aí? Direitos Humanos. Direitos Humanos. Isso. Você baixa, deixa aí no teu celular. Tá? Direitos Humanos Brasil. Melhor falando. Tá certo. Doutora, graças a Deus tem muita literatura hoje já na internet, né? Muita literatura séria que eu acho que sempre vale a pena ler. Inclusive os homens também, tá? Saibam um pouco mais da Lei Maria da Penha antes de tentar fazer qualquer besteira, que não é nada legal isso aí, viu? Doutora, para manter a plena eficácia da Lei Maria da Penha, o que a senhora acha que ainda poderia melhorar? Eu sei que tem alguns aspectos para se melhorar, mas assim, os mais importantes que a senhora acha hoje. Assim, eu confesso a você que nós estamos em evolução, né? Em grande evolução. Só que muitas vezes nós não vemos como acontece com a pensão alimentícia. O cara não pagou, ele vai preso. Então, eu acho que precisa dar uma agilidade nesse aspecto, né? Porque o que acontece? A vítima vai ser criado, inclusive, um aplicativo, né, relacionado com a vítima, para que a vítima tenha mais segurança e etc. Mas é necessário que ela tenha total segurança. Né? Precisa, muitas vezes, as mulheres nas entrevistas ficarem ofuscadas, elas não podem aparecer. Então, gente, nós temos que realmente lutar cada vez mais para que esse tipo de situação não ocorra mais. Como é que se concebe, depois de 18 anos, ainda existirem casos de violências graves contra a mulher? Né? Mulheres com olhos roxos, mulheres que foram mutiladas. Então, assim, ainda é de se pasmar com situações como essas. E de o homem ainda achar que pode sair ileso de situações tão dramáticas como essas. Doutora, tinha algumas situações que durante algum tempo, eu trabalhei numa comunidade muito carente lá do Maracanaú, e tinham mulheres que denunciavam os maridos por violência doméstica, mas depois acabavam com medo
retirando a queixa. Na lei Maria da Penha, quando você faz a denúncia, tá? E depois você se arrepende, a mulher se arrepende de querer tirar. Isso aí não acontece na Lei Maria da Penha. Ela só pode, tem esse detalhe na Lei Maria da Penha, ela só pode desistir perante o juiz. Né? Hoje, por conta exatamente da Lei Maria da Penha, ela pode desistir perante o juiz, porque já começa o processo. Né? Então, ela pode desistir lá. Até porque antes se podia trocar, era exatamente o juizado, a lesão por cestas básicas, isso também não ocorre mais. Então, o cidadão vai ter que cumprir pena, sim. Né? Então, em regime fechado. Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender, obviamente, das circunstâncias, do julgamento, né, e etc. Porque, quer queira, quer não, vai depender muito da gravidade da situação. Doutora, outra situação que a gente se deparava também era que as vítimas dos maridos e namorados, muitas vezes elas faziam somente um BO, um boletim de ocorrência, e tinha algumas que até colecionavam alguns BOs e não havia nenhuma providência ali, e aconteceu de alguns casos também delas acabarem sendo vítimas dos próprios maridos que elas haviam, no caso, denunciado, né? Então, eu acho que é um ganho da Maria da Penha, exatamente isso aí, né? Que você, uma vez denunciado, vai se apurar e a desistência somente em juízo? Em juízo. Eu acho que isso aí, eu acho que fortalece. Eu acho que a mulher com medo de desistir, o marido também vai saber que uma vez Maria da Penha, ela não vai poder desistir. Exatamente. Até porque, telespectadores, vocês precisam, telespectadoras, melhor falando, vocês precisam perder esse medo e entender, mesmo dentro de um país, muitas vezes, onde o judiciário é lento, mas entender que não se pode ficar calada. Vocês não podem ficar caladas. Vocês precisam denunciar. Tem o número 180. Não podem ficar intimidadas, porque assim vocês também estão ensinando as suas filhas a se calarem, a se perpetuarem esse tipo de violência contra a mulher, não é nem de punição interior, mas, na verdade, o que vem acontecendo, ou seja, vai se perpetuar o crime. Né? Se eu, que tenho 3 filhas, não ensinar as minhas filhas que elas não devem acatar nenhum tipo de cerceamento de fala delas, né? E eu estou ensinando às minhas filhas que elas têm poder de voz, elas devem ter opinião, elas devem expressar a opinião delas, e assim você, telespectadora, tanto se coloque nessa posição de não aceitar ser calada, como de ensinar as suas filhas para que o futuro dessas pessoas, das suas filhas e do mundo como um todo, seja modificado. É isso aí, doutora. Belas palavras. Eu acho sim, tá? Que a mulher ela tem que ser respeitada e não tem que silenciar não, viu? Tem que colocar a boca no trombone mesmo, tem que reclamar mesmo. E outra coisa também, vizinho, se você está vendo ali que tem alguém que está sendo machucado, que está sendo humilhado, denuncie também. Porque, como eu falei, tem mulheres que ainda ficam presas, né? Ficam presas ao marido, ao relacionamento. Eu sou casada há 30 anos, eu não vou denunciar meu marido, eu não vou expor os pais dos meus filhos. Vizinho, se você vê que está acontecendo alguma coisa errada, denuncie também. Pois é, o Popó está falando assim, em briga de marido e mulher, tem que meter a colher, né, doutora? Mas eu achei excelente, pertinentíssimo o seu comentário. Porque realmente o vizinho, ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar, ele tem que fazer, tem que ajudar, na verdade. Porque muitas vezes ninguém sabe o que acontece entre as paredes de um lar, né? Mas se ouve. Né? E se é uma coisa que acontece rotineiramente, mais um motivo. O Popó está enviando aqui uma dúvida para a gente. O irmão que bate na irmã, se enquadra na Lei Maria da Penha? Não. Não se enquadra? Não. Ok, Popó? Esclarecido? Doutora, alguma outra consideração?
Não, meu amigo, só novamente agradecer, né, por essa oportunidade. Sempre que possível, eu estarei aqui com vocês. Ai, é tão bom. Porque você e o Popó, esqueci de falar do nosso querido Popó, sempre me tratam com muita alegria, com muita satisfação. Como eu disse, eu estava bem murchinha, Verdade. meio doentinha, mas assim, eu me revigorei e agradeço sempre estar e é uma satisfação muito grande. E o nosso bate-papo é assim, ó, é rápido, é direto, tá? A gente pergunta o que quer perguntar, a gente não combina nada, não tem pauta combinada aqui, é na hora mesmo. Então é isso aí, doutora, eu quero muito, muito agradecer mais uma vez. Como eu falo, faça o convite, ela tenta encaixar na agenda dela, se não dá certo, ela coloca para a semana seguinte, mas toda vez que tem um assunto que está em alta, que está em relevância nas redes sociais, que a gente escuta na TV, que eu falo, doutora, dá para a gente falar um pouquinho sobre isso? Graças a Deus ela tem atendido os nossos pedidos. E eu só tenho que te agradecer. E detalhe, sempre com as nossas pesquisas em mãos. Não é? Pois é, ela mata a cobra e mostra ela morta. Ela mostra ela morta aí. Doutora, as suas redes sociais, eu gosto muito de ver os conteúdos que você sempre publica, né? Inclusive, você publicou um bem interessante essa semana, que foi a diferença de propaganda e marketing. Dá para falar 2 minutinhos só? Com certeza. Fugindo um pouco do assunto, mas é porque eu achei tão interessante. Mas bacana demais. Eu falo com o maior prazer do mundo. Amigo Racine e amigo telespectador, advogado, médico, dentista, o que acontece? Nessa era digital, tem nascido a necessidade dos profissionais liberais, eles se jogarem, eles realmente entrarem no mercado e não se entra mais no mercado sem o YouTube, sem Instagram, né? Sem o LinkedIn e etc. Ocorre que muitos profissionais, inclusive os contratados, as agências contratadas, ao invés de fazerem o marketing, eles têm feito propaganda, faziam propaganda e continuam fazendo. Então, qual é a diferença tênue entre propaganda e o marketing? A propaganda, ela está ali falando sobre ela própria. Por exemplo, se eu viesse aqui e viesse falar sobre os meus processos, eu estaria cometendo uma infração em relação ao meu código de ética e também quanto às regulamentações, as regulações do Conselho Nacional de Justiça. Mas se eu falar de conteúdo, como é o que eu venho fazendo aqui e nas minhas redes sociais, que é doutora Aurineide Monteiro, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, essa é a diferença peculiar. Aí não acontece propaganda, porque eu estou falando sobre um conteúdo e não sobre o meu escritório, sobre o êxito do meu escritório, como é que nós conseguimos ganhar determinada causa. Então, advogados, fiquem atentos a isso. Médico, não falar de antes e depois, falar de uma cirurgia, quais são os benefícios que uma cirurgia pode ter, falar sobre a gestão do seu consultório e assim também o dentista, né? Então, essa era a diferença assim, tênue e que é muito bacana, foi muito bacana a sua fala, a sua pergunta, para que a gente possa esclarecer também os seus telespectadores. Tá certo, doutora. E eu quero falar para você que está nos acompanhando aqui no Coletânea Podcast, se você tiver alguma sugestão, você viu um assunto, poxa, se falou isso na internet, fala com a gente com antecedência, que a gente vai combinar uma agenda com a doutora. Fala, doutora, teve um grupo, teve alguém que falou sobre esse assunto, podemos marcar um bate-papo sobre isso? Então, fiquem à vontade, entra no nosso privado, ou entra nos comentários lá do Instagram, ou também do YouTube, que a doutora aqui é nossa parceira, graças a Deus, tem acatado todos os nossos convites. Obrigado, doutora, que Deus te abençoe muito, viu? E mais uma vez, parabéns pela linda família que você tem, viu? Tamo muito junto. Esse é o Coletânea Podcast. Nosso encontro, você já sabe, toda terça-feira, a partir das 20 horas, aqui na FM Benfica. A gente vai para um break comercial e volta já já. Baixe agora o aplicativo da FM Benfica e tenha muito mais